Olá, tudo bem? Tem uma frase do Dalai Lama, uma frase dele que diz o seguinte: não deixe que o comportamento dos outros tire a sua paz, né? E aqui vale a reflexão. Muitas vezes nós nos desequilibramos em função de como nós somos tratados, né? De como está a energia do outro, de como nós somos abordados, atendidos, né? De como as pessoas conversam, se dirigem a nós em determinado momento. Então, nesse contexto, muitas vezes nós deixamos a nossa paz nas mãos das outras pessoas. As outras pessoas é que vão determinar se nós vamos viver uma vida que seja um dia, né, ou um horário mais ou menos equilibrado. E a gente tende a reclamar da pessoa, né? Não, não é possível que ela só faz coisa para me desequilibrar, para me irritar, né? Para que eu perca o controle e torne a minha vida um inferno. Então, a gente tem a tendência de colocar para outra pessoa a responsabilidade da nossa falta de estabilidade emocional, do nosso descontrole, da nossa impaciência, da nossa irritação. E aqui vem a sugestão, né? Seja dono da sua paz. Por quê? Porque nós somos efetivamente donos. O que eu quero dizer é que quando nós nos desequilibramos, de alguma forma, aquilo é uma escolha nossa. Tá certo? Porque muitas vezes a pessoa do outro lado, ela tem uma condição emocional, inclusive, naquele momento, pior ou muito pior que a nossa. Mas se nós não enxergamos assim, qual é a tendência? Quando a outra pessoa vem com uma fala mais agressiva, a tendência é nós fecharmos as mãos, né? Ou internamente nos fecharmos. E aí vem uma série de coisas nocivas, ruins, xingamentos por vezes, falas agressivas na nossa mente, né, que tendem a ser despejadas na outra pessoa, e isso gera uma escalada da irracionalidade, tá certo? Xingamentos, maus tratos, ironias de todos os lados, e aí de repente a nossa justificativa é: mas ela que começou. Né? Então, normalmente, quando é que a gente falava ele que começou ou ela que começou? Na nossa infância. Tá certo? Então, essa fala, ela que começou, ela que me desequilibrou, ela que me empurrou, ela que foi agressiva comigo, é uma frase infantil e que a gente, por muitas vezes, carrega pela vida. Então, a fase adulta nos traz muito mais responsabilidades, tá certo? E essa responsabilidade de se equilibrar, de ter autocontrole. Aí você fala, puxa vida, Marcelo, mas isso não é fácil. Eu concordo. Agora, se fosse fácil, não precisaríamos nós estarmos aqui trabalhando juntos, né, para esse aprimoramento. Agora, talvez não seja tão difícil assim. O que eu quero dizer com isso? Basta mudar a maneira como a gente enxerga as coisas. Como eu disse há alguns minutinhos, muitas vezes, quando as pessoas são agressivas conosco, são irônicas, né? Parece que fazem para nos irritar, é um sinal claro de que elas emocionalmente estão piores ou muito piores do que nós naquele momento. E quando você percebe que a pessoa está pior emocionalmente, né? E está fragilizada, está enfraquecida, na verdade, contrário da raiva que daria da pessoa que vem nos agredir, vem lá uma dose de compaixão. Perceba a diferença, né? Ela já não te desestabiliza mais, porque você percebe que aquela agressão que você está sofrendo, aquela ironia que você está ouvindo, né? Aquela fala um pouco mais irritada da pessoa é consequência de uma falta de preparo, né? De um desequilíbrio dela. E quando você percebe que é uma fraqueza, que é uma fragilidade da pessoa, não é a raiva mais que predomina em cada um de nós. Talvez seja a compaixão, como eu disse. Então, contrário de fechar, de cerrar os punhos, né? De ficar com muita raiva e voltar a agressão para o lado de lá, se você entende que a pessoa está passando por uma situação muito difícil, você pode, no lugar de agredir, perguntar: me fala uma coisa, o que é que eu posso te ajudar? Como eu posso te ajudar nesse momento? E, em geral, quando você diz isso para a pessoa, você desarma, tá certo? A pessoa está precisando de ajuda. Quantos relatos que eu já tenho nesse contexto de pessoas que perguntaram o que eu posso te ajudar e do outro lado a pessoa começou imediatamente a chorar.
né? Ou começou a contar os seus problemas e quando essa pessoa do lado de cá, que foi a princípio agredida, começa a ouvir de verdade os problemas da outra pessoa, se sensibiliza ainda mais, tá certo? E a compaixão aumenta e a conversa, o trato é outro. A conversa vai no sentido da solução e não da criação de mais caso, de mais irritação, de mais agressão, tá certo? A gente busca de verdade uma vida mais inteligente. E o que é a inteligência? A inteligência é a capacidade de resolver problemas. Quanto mais nós nos deixarmos ser envolvidos pela irritação, pelo descontrole das outras pessoas, deixando a nossa paz nas mãos das outras pessoas, pior vai ser a nossa condição para resolver os problemas. Aí vocês me perguntam, qual o problema? Mas todo mundo tem problema. Você, muito provavelmente, tem algum problema maior ou menor no nível familiar, né? Tem um problema maior ou menor no ambiente de trabalho, na gestão da própria carreira, na vida social, pessoalmente mesmo, internamente, problemas a serem resolvidos. Todos nós temos problemas, tá certo? E quanto melhor estiver a nossa condição emocional, melhor a nossa capacidade de resolver problema, mais inteligentes somos. E essa inteligência depende, em bom nível, que a gente tenha a nossa paz nas nossas mãos, tá certo? E isso depende imensamente de como nós enxergamos as coisas. E nesse caso aqui específico, muita atenção para não deixar que a irritação das outras pessoas inflame, né? Influencie no seu estado de ânimo ou inflame a sua irritação. Entender que do outro lado pode ter alguém num nível de desequilíbrio muito superior, precisando da sua ajuda, e se você se dispõe a ajudar, o relacionamento ganha uma outra qualidade, tá certo? Fique com a sua paz nas suas mãos e não permita que o comportamento dos outros te desequilibre, tá certo? Um grande abraço e até o próximo vídeo.